Estamos no Museu de Antônio Conselheiro. Aqui eu vim trazer o meu livro que ficará nessa instituição. Entreguei a um padre da igreja construída por Antônio Conselheiro aqui em Crisópolis, a única igreja realmente construída por ele, não reformada, construída, que está de pé. Estamos em Crisópolis, o antigo arraial do Bom Jesus, que foi fundado por Antônio Conselheiro. Estamos aqui no Museu de Antônio Conselheiro e vamos mostrar um pouco da história dele. Aqui nós temos algumas fotos, não é? Sobre Antônio Conselheiro. Eu queria mostrar para vocês isso aqui. Vamos ver bem de perto. Carta de Antônio Conselheiro à nação. Antônio Conselheiro era um homem que gostava muito de pregar, com as suas prédicas, como era chamado. Eu falo isso no meu livro, que eu escrevi sobre a Guerra de Canudos, a saga de Antônio Conselheiro. E, na realidade, ele se despediu pouco antes de morrer. Ele sabia que ele ia morrer, que ele escreve uma carta onde ele fala Deus mundo. Ele escreveu falando sobre a abolição da escravatura, que ele era a favor. Ele, na verdade, ele escrevia muito, ele era um missiveiro de primeira, além de gostar muito da oralidade. Isso aqui é uma carta que ele escreveu às nações, está vendo? Falando sobre a irrigação, sobre o sertão, pelo homem letrado que ele era. Ele era um homem culto, um rábula, um professor. Ele, na verdade, fundou o Arraial do Belo Monte. Ele foi um arquiteto autodidata, um homem letrado numa época que 60% das pessoas eram analfabetas. Então, aqui também temos alguns materiais. Eu também falo sobre Antônio Conselheiro e muito aqui no meu livro Sertão Virou Mar, sobre a Guerra de Canudos. Aqui uma túnica lembrando o que ele vestia, está vendo? E vamos ver aqui. Temos aqui, na verdade, um boneco, né? Magro, colocando um corpo semelhante ao de Antônio Conselheiro, cabelo longo. Ele usava um chapéu com abas pretas, realmente usava quando ele saía do santuário, que era o local onde ele morava, que era uma antiga capela, que quando ele chegou no Belo Monte, ele usou uma parte dessa capela como casa dele. Aqui, na verdade, pedra rejeitada por Antônio Conselheiro na igreja do Bom Jesus. Jaqueiro, onde Antônio Conselheiro descansou. Temos aqui alguns materiais bem históricos. Marcílio Maciel, agricultor de Quixeramobim, descendente de Conselheiro. Eu conheci Roberto Maciel, né? Tenho no meu canal Contar para Rir Chorar uma entrevista com ele. Ele é primo da 4ª geração de Conselheiro. Aqui, gente, Marcílio Maciel, bisneto de Antônio Conselheiro, não é? Porque Antônio Conselheiro, ele passou a andar pelos sertões depois que ele, nascido em Quixeramobim, no Ceará, vagou pelo Nordeste após flagrar a mulher em adultério. Ele, então, vai embora, ela fica com o sargento com quem ela estava e com os filhos que ele teve com ela. Mais tarde, ele vem a ficar com a Joana Imaginária, chamava assim porque ela trabalhava com imagens, foi a 2ª mulher dele, com quem também se diz que ele teve um filho, porque do passado de Conselheiro não se sabe muito, se sabe muito a partir das andanças dele pelo sertão. E ele, na verdade, deixou uma descendência, mas dessa descendência pouco se diz, porque quando ele chegou em Canudos, ele passou a viver muito presente. Ele pouco falava do seu passado, do seu passado. Vamos aqui. Aqui é um oratório. Isso aqui é bem interessante porque mostra o caminho de Antônio Conselheiro. Aqui, gente, em Ipu, lá no Ceará, ele morou. Ele era casado com a Brasilina de Lima, prima dele, que traiu ele. Ele passa por Santa Quitéria, Campo Grande, são cidades do Ceará, gente. No Ceará, ele era cearense de Quixeramobim, não é? Aí que ele, na verdade, ele nasceu em Quixeramobim, ele passou aqui pelo Rio Grande do Norte, tá vendo? Paraíba, passou por Pernambuco,
Aqui em Xorroxó, ele constrói uma capela, tá vendo? Ele passa por Monte Santo, e em Monte Santo ele faz um trabalho lá litúrgico católico. Aqui o cumbe atual Euclides da Cunha, onde o padre Vicente Sabino dos Santos sempre ia no Belo Monte, o arraial que ele fundou em Canudos. O padre Vicente Sabino dos Santos sempre ia ao Belo Monte para fazer batizados, casamentos, porque conselheiro, ele fazia a liturgia católica com as prédicas, fazia o beija imagens, tinha as velas acesas, muitas imagens da liturgia católica, mas ele mesmo não fazia nenhum trabalho a nível de padre. Ele não dava hóstia para ninguém, nada disso. Quem fazia era o vigário do cumbe, atual Euclides da Cunha, que era muito amigo dele. Na verdade, aqui, gente, olha, Itapicuru, ele reformou uma igreja, uma capela. Eu tenho essa igreja gravada no meu canal Contar para Rio Chorar. Aqui é Crisópolis, onde nós estamos, onde ele construiu uma igreja e onde ele também deixou um cruzeiro. E temos no Belo Monte também um cruzeiro que ele andava pelos sertões e que é a única peça conselheirista que está preservada. Então, por esses lugares ele passou. Bom Conselho, atual Cícero Dantas. Está vendo Massaracá, que fica em Euclides da Cunha, fica ali os indígenas Caimbé, que participaram da Guerra de Canudos, não é verdade? Aqui são nomes de jornalistas que tiveram na 4ª expedição, a última guerra no Belo Monte. Manuel Benício, que escreveu O Rei dos Jagunços. Está vendo aqui Nertão Nascimento, que era jornalista, não é? O Manuel Benício escreveu o livro O Rei dos Jagunços, falando sobre a vida de conselheiro. Uma beleza aqui da iluminação sertaneja. Aqui Euclides, né, Rodrigues Pimenta da Cunha, que escreveu o clássico Os Sertões, onde ele fala sobre a Guerra de Canudos, não é? A guerra que foi de 1896 a 1897. Mas o arraial se preservou de 1893 a 1897, 4 anos, na liderança de Antônio Conselheiro, na liderança dele. Aqui, uma réplica, né, de uma igreja. Que igreja é essa? Senhor do Bonfim. Essa igreja Senhor do Bonfim fica em que cidade? Eu esqueci agora. Xorroxó. Xorroxó. Xorroxó, realmente, ele fez uma bela igreja em Xorroxó, fez também em Mucambo, que é um povoado. Xorroxó é uma cidade. Euclides da Cunha fala sobre ela. Muito bonita mesmo. E essa foto aqui é um cemitério. É. De onde? Lá em Xorroxó. Xorroxó. Onde a igreja foi construída em cima do cemitério. A igreja foi construída em cima do cemitério. Em 1885. 1885. E aqui? É o cemitério. A mesma, olha, gente. E a única igreja que está de pé é a igreja daqui de Crisópolis, que Antônio Conselheiro realmente construiu. É a única igreja que está realmente de pé. A de Itapicuru, que eu gravei ontem lá, está no meu canal Contar para Rio Chorar, está no YouTube, é uma igreja que está de pé também. Ele não construiu, lá ele reformou. Ah, pronto, ala de Xorroxó, está certo. Aqui é intendente, como eram chamados os prefeitos de antigamente, daqui de Crisópolis, o primeiro intendente de Crisópolis. Antigamente os prefeitos eram chamados de intendentes. E aqui também. Essa aí é a igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Xorroxó. Em Xorroxó. A antiga, no Mato Grosso, é. Em Xorroxó. Aqui também. A ala de Canudos. Pronto. No meio, aqui é a parte de Canudos, né? Aqui, na verdade, o Museu Histórico de Canudos, eu conheço, já estive lá. Aqui o portal, né, o arco, eu tenho ele no meu livro, viu, gente? Do Parque Estadual de Canudos. É o museu a céu aberto lá, que tudo é do Parque Estadual de Canudos. É um museu estadual, ele é estatal, ele é gerenciado pela UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Também temos lá em Canudos, também, é lá. Temos, verdade, em Canudos Velho.
tudo aqui de Canudos, né? Aqui, na verdade, os soldados em Canudos. Olha aqui a matadeira. Meu livro tem a foto da matadeira também. Eu tenho a foto da matadeira em Monte Santo, porque a matadeira, depois que a guerra acabou em 1897, a matadeira foi para Monte Santo. Como foi chamado o ITU 32, era da Marinha, foi para Canudos na quarta e última guerra. E depois que a guerra acabou, né, o Estado-Maior acabou com Belo Monte, o Arraial de Canudos, e depois a matadeira ficou lá em Monte Santo, que foi a posição bélica da guerra, onde ficava suprimentos e onde ficava muito material bélico. Que lindo, né? Aqui é uma réplica muito bem feita, viu, gente? Aqui, viva o bom Jesus. Aqui é a igreja de Crisópolis, construída por Conselheiro no século XIX, no período da década de 80, né? 86, 87, ele começou a construir. Foi feita em pedra, tijolo e cal. E ele também construiu um cruzeiro em tijolo, que está lá. Está lá na Praça de Crisópolis. Nós estamos em Crisópolis. Eu falo lá na Praça de Crisópolis. Estamos a poucos metros de lá. E aqui é a mesma igreja como era na época de Conselheiro, não é? Na época de Conselheiro ela não era verde, né? Ela era branca e azul, e o cruzeiro também azul, né? E ela está preservada como hoje. Aqui é quando ela estava sendo construída. Olha, gente, que linda. Aí alguém pode dizer, mas Conselheiro era um homem humilde. Como ele conseguia fazer igrejas? Ele fazia, gente, com a ajuda de pessoas que tinham condição financeira para isso. Porque havia muitas pessoas que odiavam o conselheiro, mas havia muitas pessoas que amavam. E quem amava os conselheiristas ajudavam com todo o material. E aí os conselheiristas, junto com ele, porque ele era um arquiteto autodidata, construía as igrejas, as capelas, né, que eram igrejas pequenas, e construiu os cemitérios. E quem colocava a mão na massa era ele, junto com os conselheiristas. Então, muitas capelas, muitos cemitérios e açudes também que o conselheiro construiu, tudo, gente, fez parte da arquitetura conselheirista, arte conselheirista. Ele também construiu açudes, por causa das secas, dos períodos de seca também do sertão. E essa maquete aqui é de quê? Cemitério antigo. É o cemitério antigo daqui de Crisópolis, não é isso? De Crisópolis. Mas o cemitério foi construído por Conselheiro também? Foi porque ele fundou a igreja em cima do cemitério. Ah, ele fundou a igreja em cima do cemitério, entendi. Aqui é a igreja toda branca, antiga, não é? Ela toda branca, antiga. Ó, gente, percebe-se mesmo ela com a arquitetura mais antiga. Conselheiro, ele também é motivo em muitas obras de literatura. Tanto a minha, que está na Amazon, tá lá. O sertão virou mar, porque o Antônio Conselheiro deu a sua famosa frase: o sertão virará mar, o mar virará sertão. Eu fiz o livro sobre a Guerra de Canudos, mas muitos livros foram feitos sobre ele, além do meu. E também muitos trabalhos feitos dessa forma, tá vendo? Cordel, tá vendo, gente? Cordel. Aqui a gente vê a vida de Conselheiro na literatura de cordel. Olha um rádio antigo, olha um ferro de passar antigo de brasa, gente. Coisa linda, ó. Gente, ó, ferro puro, pesadão, viu? Colocava o carvão aí dentro para passar a roupa. Ó, gente, quem é muito jovem não faz ideia, mas isso aqui chamava compacto, onde vinha só duas músicas, um de um lado, outro do outro. E aqui chamava LP, que tudo isso era colocado num aparelho, numa vitrola com agulha, completamente diferente do que se vê hoje. Na verdade, coisa maravilhosa. Chapéu, muito bom.
E assim, um chapéu aqui, esses chapéus estão... Isso aqui é o quê? Isso é de pesca? Jereré. Jereré, é um jereré. E assim agradeço, aqui estamos em Crisópolis mostrando toda essa beleza da cultura nordestina sertaneja, a obra de Antônio Conselheiro aqui no antigo Arraial do Bom Jesus, atual Crisópolis, fundada por Antônio Conselheiro, porque Conselheiro também fundou uma arraial, que hoje é a cidade de Crisópolis, onde estamos no estado da Bahia.